Muito bom dia a todos, muito obrigado por estarem presentes. Aqui acho que eles dizem assim, braving the weather, não, mas não tá tão feio o tempo hoje. Muito obrigado por virem todos. Essa é uma oportunidade não só de agradecer a presença de vocês, ver a casa cheia no consulado, o nosso espaço de reuniões com os brasileiros aqui todos para participar desse evento, uma grande satisfação para nós. Quero agradecer a toda a equipe do Roberto, no setor comercial do consulado, de ter organizado esse evento para nós. É uma ocasião de me apresentar. Meu nome é Enio Cordeiro, sou o novo cônsul-geral que acabo de chegar e queria dizer a vocês que o consulado está sempre de portas abertas. Essa é a casa do Brasil, dos brasileiros aqui, não é? E esse é o nosso espaço de reuniões. Então, muito bem-vindos todos. Vamos dar início ao nosso programa hoje, que é o seminário Como Empreender nos Estados Unidos. Eu queria dizer para vocês, só a título de palavras iniciais, que o apoio ao empreendedorismo no exterior é uma área totalmente nova no Itamaraty. A área consular sempre esteve muito ocupada sempre com as questões relativas a vistos, a passaportes, atos notariais, mas no setor de promoção comercial era sempre dedicado à relação com grandes empresas e com investimentos. Na verdade, o grande traço da presença brasileira no exterior hoje é a presença de empreendedores e de pequenas empresas que estabelecem. Esse é um investimento provavelmente do mesmo tamanho, se não for maior, do que os grandes investimentos de empresas brasileiras no exterior. Somado esse esforço de pequeno empreendedorismo, de pequenas e médias empresas, representa muito da presença brasileira no exterior. E compreender esse fenômeno e saber trabalhar com ele é uma coisa que o Itamaraty está ainda aprendendo, não é? Então, nós estabelecemos nos departamentos correspondentes lá em Brasília algumas iniciativas que geraram uma conferência sobre o empreendedorismo brasileiro no exterior, que teve recomendações específicas, e a partir dessa conferência, todos os consulados e os setores de promoção comercial dos consulados estão desenvolvendo algum tipo de atividade, e essa é a primeira que nós realizamos aqui. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós estaremos apresentando, além de todas as exposições que figuram no programa, um primeiro guia que vamos compartilhar com vocês, que chama-se Como Empreender nos Estados Unidos. Vocês já receberam na chegada, nós queríamos que vocês tivessem a cortesia com o consulado e com o setor de promoção comercial de nos dar o feedback, as impressões de vocês sobre o texto, sobre a utilidade dele, inclusive para as futuras edições do texto, nos apresentar sugestões que vocês possivelmente terão. Muito obrigado a todos. Eu vou pedir ao Roberto, então, que dê início ao programa. Obrigado, Roberto. Obrigado, embaixador. Nós gostaríamos, então, de dar início à programação. Eu gostaria de chamar o Marcelo Guimarães. O Marcelo, além de ser um parceiro nosso, através de IEC Partners aqui em Nova York, ele participou da conferência que o embaixador mencionou lá em Brasília, onde foi discutida essa questão do empreendedorismo brasileiro no exterior e as modalidades de apoio, né? E dentre essas modalidades que foram discutidas e determinadas nessa grande conferência que foi realizada lá em Brasília, foi exatamente essas atividades que nós estamos realizando aqui nesse momento. Então, para vocês entenderem que essa iniciativa, e nós pretendemos continuar com ela ao longo do ano, realizando eventos em outras localidades aqui dos Estados Unidos, na nossa área de jurisdição, ela está inserida dentro desse contexto maior, que é essa conferência de apoio ao empreendedorismo que foi realizada lá em Brasília. Então, o Marcelo foi o nosso participante, o representante da região aqui de Nova York, nessa conferência. Então, eu vou pedir ao Marcelo que rapidamente mencione para vocês o que aconteceu nessa conferência, o que houve e quais são as ações que estão previstas ao longo dos próximos meses. Obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado, Consul. Bem, pessoal, só dar um overview do que aconteceu em setembro do ano passado. Foi a primeira conferência sobre empreendedorismo brasileiro no exterior. Eu tive a oportunidade de representar Nova York lá no evento, pelo trabalho que eu faço de auxiliar empresas brasileiras normalmente para expandir o mercado americano. E lá estavam presentes um pouco mais, quase 20 países, com representantes tanto
formais ligados aos consulados, como muitas vezes também empreendedores que de forma informal acaba sendo reconhecido naquela região. E teve, assim, eu diria que 3 objetivos principais, né, numa visão assim dos A's do marketing. Primeiro, de analisar a situação dos empreendedores brasileiros em cada região, contando com esse apoio local dos consulados em cada desses países. Então, foram 3 dias de evento em que a gente contou com a participação de várias instituições, como a Apex, Itamaraty, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, IDIC, Anvisa, Banco do Brasil, Caixa Econômica, dentre outros. E no final, isso foi elaborado um plano de ação de todas as mesas de discussões que ocorreram, com o objetivo de cada um, a partir das conclusões desse evento, voltar para a sua embaixada, voltar para o seu consulado local, para cada país, adaptar o que teve de discussão lá e foi analisado, com a realidade de cada um, e ativar ações para que realmente conseguisse passar essa mensagem junto aos empreendedores, principalmente brasileiros que estão atuando e desenvolvendo negócio em cada região. Então, eu diria que essa aqui seria a primeira iniciativa de ativação disso, né? Esperamos que não seja a primeira, seja um conjunto de ações. E o que eu gostaria de dar desde já é parabenizar, assim, eu acho que a iniciativa, que é tão difícil a gente ver partindo da embaixada, do Palácio do Instituto Itamaraty, que não tem isso como missão final, né? Vamos deixar isso bem claro, mas está levantando essa bandeira do empreendedorismo. Então, parabéns aqui público para o consulado. Espero que isso aqui seja o primeiro de um evento de grande sucesso. E vou passar a palavra aqui novamente para o Roberto, para que a gente consiga iniciar a programação. E obrigado por todos que aceitaram estar presentes como palestrantes. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom, vamos sair da mesa agora. Eu vou chamar aqui para a primeira parte da nossa apresentação hoje. Nós dividimos então a programação, como vocês viram, em 2 momentos. Nós vamos alternar entre experiências de empreendedores que possam dividir com vocês um pouco como foi a sua chegada nos Estados Unidos, como é que foi a sua experiência de empreendedor, o que deu certo, também o que deu errado. A gente solicitou especificamente aos palestrantes também mencionassem as dificuldades, que muitas vezes as pessoas vêm para cá com a ideia um pouco sonhadora, né, de que tudo é fácil e que você chega aqui e na verdade não é. Eu queria agradecer novamente o Rodolfo pela presença, convidar ele e o Ricardo Rosa da BBU para tomarem presença aqui na mesa. Primeiro, bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Rosa, eu faço parte do Brazilian Business USA, uma plataforma que promove o empreendedorismo brasileiro aqui nos Estados Unidos. Eu queria primeiro introduzir o Rodolfo. O Rodolfo é um empreendedor que está no mesmo caminho que todos vocês, buscando oportunidades de levar o nome do Brasil mais forte dentro da economia brasileira. O Rodolfo é super conhecido entre a nossa comunidade. Ele é responsável pela Sweet Corner. Provavelmente ele vai contar um pouquinho da história dele aqui e quais foram as dúvidas que ele teve nessa trajetória, quais foram as experiências que ele teve nesse caminho, e provavelmente ele vai passar bons ensinamentos e dicas para vocês hoje. Tudo começou em 2004. Eu cheguei na América. Eu vou falar que um pouco de sorte, uma coisa que todo mundo busca, que é o green card. Eu ganhei na loteria e me mudei para cá, mas como um programador. Então, meu sonho era construir essa carreira aqui como um programador na área de computação. Você chega aqui e começa a buscar uma coisa e não dá certo, as portas começam a se fechar e você pensa que tudo deu errado, e eu comecei na área de restaurante. E eu comecei a aprender tudo que acontece dentro de um restaurante. Em 2007, eu comecei a fazer bolos de casa, eu e minha esposa. E começou a dar resultado aqui, festa ali. E em 2011, eu e a Priscila, minha sócia hoje, abrimos um lugar no West Village. E é uma área
se vocês moram aqui em Nova York, é um pouquinho mais classe A. E o resultado foi muito positivo, uma coisa que a gente não esperava, muitas coisas que a gente achava que ia dar errado na vida e se tornou uma coisa muito positiva hoje. Como que foi a aceitação primeiro dos produtos? Como que você desenvolveu a estratégia de atuação para essa área? Ok. A primeira coisa que a gente determinou foi a classe que a gente ia atuar. Então a gente preferiu a classe A, que é um resultado muito positivo para a gente nessa área que a gente trabalha. Eu não sei se vocês já viram o nosso trabalho, mas são bolos customizados que a gente faz, esses de televisão. Então são algumas coisas um pouquinho mais caras. E o resultado foi muito positivo nessa área. Só que você acha que todo o trabalho fica em cima das suas costas e todo business depende de você. Ano passado foi um outro baque que eu tomei na vida, que minha esposa foi diagnosticada com câncer. Então você começa a repensar tudo que aconteceu na sua vida, né? Como que você vai reestruturar o seu business não dependendo mais de você. E isso acabou ajudando o business, porque a gente acabou crescendo um pouco mais, porque você começa a delegar mais as coisas e começa a crescer em outras áreas da empresa, né? E semana passada, minha esposa, felizmente, desculpa, ela hoje está curada. Então, foi uma coisa que deu um alívio muito grande na minha vida e está ajudando muito também na área emocional e empresarial também, porque eu acabei crescendo e distribuindo e delegando outras coisas para outras pessoas da área. Uma das coisas que eu não tinha experiência nenhuma era marketing. E desde quando a gente abriu, a gente não gastou nenhum dinheiro em marketing. Tudo foi acontecendo devagar. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam tudo ao mesmo tempo, e nesse Valentine's Day a gente aprendeu que às vezes é melhor acontecer devagar. A gente criou um produto, era um coração de ouro e com 2 pounds de Nutella dentro. A gente criou isso dia 20 de janeiro e dia 22 de janeiro isso viralizou na internet. Mas foi uma coisa que a gente não estava preparado para isso. GoDaddy, eu não sei quantos conhecem GoDaddy, é uma empresa de site, ligava pra gente todo dia falando que nosso site estava crashing 3 vezes ao dia. O que estava acontecendo, né? Então, às vezes, é melhor a gente ser mais orgânico do que acontecer alguma coisa que você não está preparado para suportar. A gente recebeu ligações de Dubai, Alemanha, França, Inglaterra, e todo mundo querendo um produto, uma coisa que a gente não poderia entregar, entendeu? Mas é uma coisa que a gente não pode deixar passar, né? Então a gente acabou se parando, pensando o que a gente vai fazer. A gente preferiu não mandar para lugar nenhum, só ficar aqui em Nova York mesmo, para não ter outros tipos de problema. Então, não que você perdeu dinheiro, mas você evitou algum problema maior. Então a gente quer aproveitar esse mercado, né, e continuar crescendo. Uma entrevista que eu fiz ano passado com a ABC, eles fizeram uma matéria assim, o sonho americano ainda não morreu. Eles estavam contando a trajetória de um imigrante que chegou na América e conseguiu vencer aqui na América. Então, eu acredito, quando eu cheguei em 2004, muitas pessoas falavam para mim que a época já passou de você criar um negócio, ou essa oportunidade já passou. Eu acho que as oportunidades sempre estão aí, abertas, para você criar a sua empresa e crescer com a sua empresa. Tem uma pergunta, na verdade, sobre o produto. Quando você estava elaborando esse produto que viralizou, obviamente que você não estava esperando a repercussão, mas você acredita que tem alguma estratégia por trás na criação, por mais que você não esperasse esse resultado?
você criou com a intenção de que isso pudesse se tornar algo viral, algo do tipo? Ou como você desenvolve seus produtos? Como que você pensa isso para trabalhar no marketing? Então, hoje a gente... eu tenho uma equipe muito boa hoje, pelo fato da minha esposa eu ter me afastado um pouco da empresa, então você cria pessoas que vão te dar um suporte muito forte por trás de você. Então, às vezes você acha que você é o melhor em tudo, sabe fazer tudo, mas você colocando várias cabeças juntos para pensar numa coisa, você consegue um resultado melhor no final. A gente não esperava isso, essa é a verdade. A gente criou um produto que eu sinceramente achava que ia estar vendendo uns 50 corações desse e acabou... Quantos potes de Nutella tinha dentro do coração do dono? A gente compra pote de Nutella grande, né? Dos grandes. A gente usou cerca de 2 toneladas de Nutella. Mas porque a gente não pôde produzir mais. E eu quero falar que eu pedi a versão pequena para minha loja, foi sucesso absoluto. Se a gente tivesse uma estrutura, a gente está falando aí de que a gente poderia realmente ter vendido cerca de 10, 20 mil corações desses. Mas a gente não tinha uma estrutura preparada para isso. Então, eu acho que preparação e às vezes acreditar um pouquinho mais. Uma coisa que aconteceu, exatamente, eu pensava que eu estava pronto para fazer tudo que tem dentro da loja. E eu não estava pronto para isso. Foi quando eu comecei a delegar que a minha empresa cresceu. Achar as pessoas certas, tomar decisões que não são satisfatórias às vezes para todos, impopulares. Às vezes eu acho que é isso, desculpa me intrometer no governo. Acho que o governo deveria tomar algumas decisões impopulares para colocar o Brasil de volta ao rumo. Então, às vezes eu tomo algumas decisões impopulares na empresa, mas não é para afetar uma pessoa ou outra pessoa, é exatamente para a empresa crescer. Você acaba vendo o processo que está acontecendo dentro da empresa. Às vezes um funcionário só consegue ver a visão dele. Então você coloca a empresa no rumo certo. Tem uma outra pergunta. Voltando no começo, quando você fazia ainda os produtos dentro de casa e, enfim, queria crescer, mas não sabia como isso ia acontecer, você recebeu investimento. Como que funcionou, por exemplo? Você acha que esse momento foi o momento mais adequado para encontrar um sócio, para fazer a empresa crescer? Você recomendaria, enfim, como você enxerga isso hoje? Eu acho que nenhuma sociedade é fácil. Como um casamento, você vai ter os dias bons, os dias ruins, mas você coloca na balança. Eu acho que foi eu sempre queria ter aberto muito antes disso, mas eu não estava preparado para isso. E às vezes eu acabei investindo meu tempo querendo fazer uma coisa que eu não sabia fazer. E depois a gente sentou, analisou, e é melhor você pagar uma pessoa que sabe o que está fazendo, que você vai ganhar o seu tempo com isso. E eu acho que é isso que vocês fazem, né? Ajudando outras pessoas a acharem um caminho mais curto para chegar no seu objetivo, mais rápido. Então, um saldo positivo no final. Um saldo positivo. Daqui para frente, lógico, depois desse sucesso que a gente acabou fazendo na internet, as propostas acabam muitas coisas chegando, mas você tem que sentar, analisar e ver qual o processo que você vai tomar sem tomar decisões precipitadas, né? Que nem eu falei, às vezes você quer tanto uma coisa, mas às vezes a gente não está preparado para isso. Então a gente está se estruturando melhor para tomar algumas decisões de franquia, de crescimento. Tem várias propostas também no Brasil, mas tudo tem o tempo certo, eu acho. Eu acho que no determinado... quer dizer, no tempo certo as coisas vão acontecer. Ok? Você teve experiência para empreender antes no Brasil já? E se teve, eu queria que você fizesse um paralelo de como foi empreender no
Tá, eu não tinha nenhuma experiência com empreendimento. Eu acabei errando muito aqui, mas às vezes um erro que acabou dando certo. Então hoje, por isso que a gente está tendo mais precaução, para não, quando você cresce, você acaba aprendendo com várias situações que você teve, para não errar de novo. E a gente não quer tomar o passo errado e destruir tudo que a gente construiu até agora, né? Mas eu acho que aqui é um pouco mais fácil do que no Brasil. Pelo fato do... Eu acho tudo tem a rotina de tipo de como abrir uma empresa. A gente está numa área que todos os prédios são tombados, então tudo que você vai fazer tem que passar a revisão do bairro, a revisão da cidade. Tipo, não tem um meio caminho para você cortar isso. Então, são as leis. Então, você tem que seguir as leis e tudo vai dar certo. E se você tivesse que citar, assim, quais foram as 3 principais dificuldades de aprendizado que você teve nessa trajetória até agora? Que nem eu falei, decisões impopulares. Eu acho que é uma coisa muito difícil que eu passei aqui dentro da empresa. Às vezes não conhecer as leis aqui também dificulta muito. Eu vi lá no site que tem vários links de como abrir uma empresa, algumas estruturas para facilitar. Eu não tive isso. Eu tive um outro tipo de estrutura, que meu investimento veio de pessoas americanas. Então isso me ajudou um pouco nessa área, né? Essa estrutura. Mas se eu não tivesse, eu acho que eu iria sofrer um pouco mais. Então eu vi os links que vocês têm lá de abertura de empresa, de como ajudar. Isso ajuda bastante. Bom, queria agradecer a sua participação, Rodolfo, e queria convidar o Michel Amorim e o Denis Mendonça, da Drummond Advisors, para falar sobre tributação de empresas nos Estados Unidos. Meu nome é Michel Amorim, sou sócio da Drummond Advisors. Esse é o Denis Mendonça, nosso associado sênior. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, Roberto, Alfonso. É um prazer estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês. Bem, gente, a ideia aqui a gente vai falar de um tema que não é, como o Rodolfo citou muito bem, né? Um tema popular, parte tributária, mas é um tema que gera muitas dúvidas e a ideia é desmistificar um pouco alguns assuntos. A gente recebe uma demanda grande de brasileiros hoje, contando um pouquinho do histórico da Drummond. É uma empresa que começou em 2010, no porão da casa do meu sócio, em Boston, com o sonho de atender inicialmente empresas americanas que tinham operações no Brasil e que, enfim, eu estou aqui nos Estados Unidos já tem quase 11 anos, meu sócio está há 20 anos, e a gente identificava um gap muito grande entre os dois países na parte tributária, né? Quem poderiam, quais os prestadores de serviço atendiam empresas que atuavam nessa área. Claro, vocês têm as grandes empresas de consultoria, auditoria, PwC, KPMG, Ernst Young, que é o nosso background, mas existia uma alimentação muito grande para pequenas e médias empresas. Foi onde a gente focou. Hoje a Drummond tem 600 clientes no portfólio, desde pessoa física pequena que precisa de uma estrutura para abrir um imóvel, até grandes corporações de capital aberto. Como que a gente conseguiu esse crescimento? Foi justamente no trabalho na consultoria individual, identificando a necessidade do cliente, trabalhando como empresários como o Rodolfo, que estão entrando no mercado novo, que desconhecem as leis, mas que também muitas vezes continuam tendo ativos e renda no Brasil. Aí que a gente entra. Nós somos certificados nos dois países, temos um time contábil, jurídico e de consultores, e a gente faz esse link entre os dois pontos. Uma dúvida que a gente recebe com frequência é, Michel, qual é o momento certo de entrada no mercado americano? Sei que muitos aqui já têm negócio, já estão aqui há algum tempo, mas para quem está no... O Rodolfo comentou, a gente queria ter aberto muito antes, né? Qual é o momento exato de abrir? Aqui é claro que a gente está falando de uma economia
enfim, maior economia de consumidor do mundo, ambiente para o negócio, abre-se empresa em questões de horas, dependendo da estrutura. Mas, para quem está no Brasil, para quem acabou de chegar, existe uma mística muito grande. Né? Eu sou pequeno demais, eu não tenho, enfim, experiência com empreendedorismo. Qual é o melhor caminho? E essa é uma dúvida pertinente, mas é o que a gente fala, se a pessoa não acreditar no projeto, se não tiver uma estrutura, a palavra-chave é planejamento, tá, gente? Então, desde o planejamento tributário ao plano de negócio. Tá? Uma empresa sem plano de negócio, ela está ali muito no achômetro, né? Ela vai indo do jeito que as coisas vão levando, ela não traz o direcionamento para onde ela quer estar. Ela simplesmente vai com o fluxo. Então a gente foca muito nisso. Tá? E o planejamento tributário é fundamental considerando as alíquotas do mercado americano. Né? É claro que se a gente parar para comparar no Brasil, existem várias cadeias de impostos, enquanto aqui é um movimento muito mais simplificado, metodologia tributária. A gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? Mas são temas importantes. A questão de mão de obra especializada, acesso a investidores, o Rodolfo comentou muito bem, chega um momento em que a empresa precisa tomar essa decisão, eu vou captar um empréstimo ou vou trazer um investidor. Tá? E nem sempre é uma decisão simples, porque você trazer um investidor, você passa a prestar conta, né, e é complicado. Para a empresa, algo que você construiu do zero, da noite para o dia, você tem uma pessoa que você tem que reportar, que questiona as suas tomadas de decisão. Então, por outro lado, o banco não quer saber se o negócio está bom ou ruim, ele quer a parte dele. O pessoal da Caixa daqui depois vai comentar um pouquinho. É muito difícil. É importante entender o momento da empresa para tomar essa decisão. Tá? Próximo ponto. Então, aqui a gente colocou um gráficozinho rápido, desculpa, a imagem está um pouquinho distorcida, mas são os momentos que a gente observa da empresa no processo de internacionalização. Tá? Momento 1 no mercado doméstico, a empresa normalmente atende enfim, clientes no Brasil e ela passa a ter uma demanda internacional muitas vezes. Tá? Aqui a gente está falando muito prático de empresas de tecnologia, Marcelo conhece muito bem, é uma demanda, são empresas que já nascem com potencial global. Né? Vocês conhecem muito bem. Então a gente tem trabalhado muito forte com várias empresas brasileiras, startups que estão tendo um sucesso relativamente rápido, porque elas crescem já com site em inglês, com um produto bilíngue, focado no mercado global, e muitas vezes já tem uma demanda no mercado americano. E aí, para essas empresas, a internacionalização tende a ser muito mais fácil. Denis? O Denis trabalha com bastante empresa nesse perfil, e o que a gente observa é que o pessoal, quando abre no Brasil, quando já tem um desenvolvimento, já não olha para o mercado brasileiro. Ele está olhando o potencial investidor no mercado americano. Né? Então, já é um movimento natural. A parte 3, que é a internacionalização. Fazer a internacionalização de uma indústria, de uma loja de varejo, ela envolve um nível de complexidade muito maior. E a Leila vai estar aqui hoje para dar o depoimento dela. Felizmente, a gente tem o prazer de comentar que nós fizemos parte desse processo de internacionalização da Cor Brasil, Beleza Natural. E as dificuldades são outras. Né? A gente está falando de mão de obra, de adequar, enfim, desde de warehouse, a parte de logística, registro de marca, então vários passos aí a serem elaborados. Tá? Enquanto na prestação de serviço, na tecnologia, o processo tende a ser um pouco mais rápido. Agora a gente vai falar um pouquinho dos modelos, né, e da forma que a gente acaba direcionando muitas vezes a empresa. Grande parte do nosso trabalho é de educar o empreendedor, né, de desmistificar, como eu mencionei, para mostrar que é possível, não só para as grandes empresas, como para o pequeno empresário. A gente vai citar um pouquinho alguns exemplos aqui. Como o Michel falou, acho que é fundamental, a gente está falando em planejamento. Né? Planejamento é tudo. Nós vimos aí no longo dos últimos anos muitos clientes que vêm até a gente para consertar o que já foi feito. Né? Ou seja, é muito mais difícil quando você vem com estrutura, onde a pessoa vai acabar tendo um impacto não somente no que ela está fazendo aqui, tributação excessiva, como também afetar o Brasil. Por exemplo, um investidor que tem um negócio no Brasil, que cria uma subsidiária nos Estados Unidos e aí acaba tendo que mudar o regime tributário no Brasil.
e fazer dinheiro aqui, e por fim ele tem um prejuízo ou um pagamento de imposto maior no Brasil, ou seja, então nós temos os dois lados, né? Não somente o investimento do movimento que a pessoa está fazendo nos Estados Unidos, mas também o efeito que isso pode gerar no outro país, né? Por isso que a gente sempre cita que a questão do planejamento é extremamente importante. Pode passar para o próximo, por favor. Pode passar mais. Ponto, Denis. Quando a gente fala de planejamento tributário, envolve muitas vezes quem vai ser o sócio da empresa. A empresa vai ser uma subsidiária da empresa brasileira, ela é uma filial. Existe esse preconceito de, não, eu vou abrir uma filial nos Estados Unidos, eu vou abrir uma filial nos Estados Unidos. A filial nada mais é, e a gente vai falar agora, do que o registro da empresa brasileira nos Estados Unidos para operar aqui, né, para começar a atuar no mercado americano. Não se cria uma nova pessoa jurídica, o que se faz é registrar a pessoa jurídica existente no Brasil. Tá? Consequentemente, o fato de não se ter uma nova pessoa jurídica, você expõe a operação do Brasil ao novo mercado, a passivos relacionados ao mercado americano. Tá? Então, não é uma estrutura muito comum. O que a gente observa e recomenda na prática é a criação de uma subsidiária, onde se tem uma nova empresa, cria-se uma nova LLC, uma nova corporação. Uma outra risca, eu preciso de um sócio americano para atuar no mercado dos Estados Unidos? Não precisa. Você, como um estrangeiro ou como um residente fiscal, você pode abrir uma empresa. Aí existe uma questão migratória, depois, não sei se a doutora Berenice vai comentar, mas a gente também tem um braço nessa, que é assim, eu como sócio estrangeiro posso atuar naquela operação? Isso aí é uma outra história. Você pode ser sócio. Para você trabalhar, ser o gestor, você precisa de um visto de trabalho. Rodolfo tem um comentário. Se fosse o caminho inverso, você indo para o Brasil? Eu ia fazer a mesma pergunta. Como empresa americana indo para o Brasil, você também pode. O estrangeiro ele pode ser sócio de uma operação brasileira. Ele precisa de um representante legal, com residência no Brasil. Tá? Então esse é um ponto... Desculpa, pode falar. Desculpa te interromper, mas assim, se eu abro uma empresa aqui e depois eu quero validar essa empresa no Brasil. Você pode, mas se desvalidar operar no Brasil. O termo seria este, mas assim, eu inicio uma empresa nos Estados Unidos, mas eu quero que ela também possa me render produtos no Brasil. Uma subsidiária? De novo, aí você entra na mesma questão. Você pode fazer o registro da empresa americana no Brasil com processo de consolidarização, e aí Roberto e o time podem ajudar nesses passos. É um processo que envolve ali alguns passos um pouquinho burocráticos, mas você precisa de tradução de contrato social, enfim. Mas é possível registro na junta comercial. Ou você pode criar uma nova empresa no Brasil, sendo que essa empresa americana ela tem a participação dessa empresa. E de novo você vai... Se o nome disponível... Se tiver disponível, sim. Muitas vezes você customiza aquele nome para atender o mercado. E aí, no caso, tem que patentear o nome aqui e patentear o nome. É recomendável, faça o registro da marca. Né? Então você pode ter o nome, a razão social e a marca. E aí o ideal é que você tenha essa marca registrada para que proteja você. Mas é possível das duas formas. Tá? No nível do Brasil você precisa sim de uma participação local. Tá? No nível dos Estados Unidos, não necessariamente. Então, assim, muita gente ouve, não, eu tive que abrir empresa e aí botei o fulano de sócio porque eu precisava de um americano. Não, isso é história que o fulano quer entrar de sócio nesse negócio. Pode ser uma boa. Pode ser uma boa ou não, né? Infelizmente, as histórias que nós temos recebido ao longo dos últimos anos, o histórico não é muito bom. Então, faça aí uma diligência grande nos potenciais sócios, porque realmente... essa diligência ela é fundamental para proteger vocês de liabilities futuros, tá? Então... Eu tenho uma pergunta. O pequeno empreendedor, como o Rodolfo, mas em outra situação, que não tem green card, muitas vezes veio aqui como estudante ou turista e faz o seu negócio em casa e, enfim, o negócio acaba crescendo para se regularizar. Como é que esse cenário, o que é que a gente pode ajudar essa pessoa nesse momento? Vamos lá, preciso fazer um disclaimer aqui que eu não sou advogado de imigração. Não, a nossa área é contábil e tributária. Ele, como um estrangeiro, ele pode ter a empresa vai ter um EIN number, ele vai fazer faturamento, vai recolher os impostos. No aspecto fiscal, ele está ok. Né? Ele precisa estar ok, eventualmente até para se regularizar no âmbito imigratório.
A questão migratória é um processo que tem que acontecer em paralelo. Então, de novo, ele teoricamente não poderia estar aqui trabalhando se ele está com estudantes, tá? Mas se ele está trabalhando, que ele faça com a estrutura correta. Então lembre-se que muitos dos grandes criminosos da história americana eles foram presos por fraude fiscal. Tá? Então, duas coisas são certas, né? Pagamento de impostos e a morte, e o leão morde forte aqui. Então, assim, é preciso que a estrutura seja feita da forma correta, visando mitigar esses riscos. Mas sim, ele pode ter a empresa dele e dentro dessa empresa ele pode ter funcionários que trabalhem para ele e gerem aquela receita. Ele vai pagar um imposto como formulário 1040-NR, como não residente. Tá? E eventualmente ele regulariza a parte migratória dele e ele tem uma empresa limpa pronta para operar. O que ele não pode fazer, não deve, é atuar totalmente na informalidade, porque ele passa a ter dois problemas, o problema fiscal e o problema migratório. Ótimo. Quando sua empresa é americana, mas seu produto é brasileiro, tem que registrar aqui e lá, se lhe recomendar? Quando sua empresa é americana e seu produto brasileiro, vamos lá. Depende, né? Porque você diz produto brasileiro, você vende no Brasil? Não, aqui. Você traz do Brasil para cá. Normalmente, aí, se você for um distribuidor, assumo que esse produto já tem um registro no Brasil e você está entrando no mercado novo. Você precisa registrar esse produto aqui para que você se proteja no nível operacional. Existem categorias diferentes para abertura de empresa para que você possa vender um produto. Nos Estados Unidos, você pode abrir uma empresa com o propósito de atuar em todas as atividades lícitas. Você não precisa especificar exatamente um KNAI, como existe no Brasil, onde você delimita ali, eu não vou atuar aqui vendendo produtos de beleza. E aí, se você quer prestar um serviço, você precisa fazer um outro registro, porque aquela empresa... Nos Estados Unidos, não. Você tem mais flexibilidade para atuar nessa área. Claro que o ideal é que você tenha ali um segmento de negócio, isso inclusive é definido no seu imposto de renda, você precisa informar isso, mas existem opções mais brandas para que a empresa atue sem especificar exatamente um nicho detalhado de mercado. Isso é algo importante que a gente sempre faz, né? Ao invés de você determinar exatamente como no Brasil, o seu objeto social é só aquilo que você vai vender, aqui você pode falar qualquer tem previsto na lei. No próprio contrato social, normalmente você já coloca um objeto um pouco mais branco. Tá? A gente comentou, né? Porque a gente tem muito essa questão de quando a gente chega aqui, a gente fala filial. Né? Mas filial não é criar uma empresa nos Estados Unidos, e sim registrar a sua empresa brasileira nos Estados Unidos. Então, existe essa diferença de conceito, e é onde a gente tem muito isso, né? Quando a gente chega aqui, a gente tem essa visão, olha, eu quero abrir uma filial. De filial mesmo quando você faz o registro. Isso tem prós e tem contras. Um complemento, no aspecto imigratório, muitas vezes a empresa brasileira internacionalizando, e aí o advogado de imigração ele vai sugerir que seja criada uma filial, porque facilita o processo, o trâmite do visto L1, para quem conhece, visto de transferência de executivo. Tá? Só que isso tem uma implicação tributária. Tá? Como vocês estão vendo aqui, existe uma questão, no momento que a empresa americana passa a ter lucro, você precisa fazer o imposto. Quem faz o imposto? A empresa brasileira registrada nos Estados Unidos. Você começa a criar um vínculo da empresa brasileira, que a princípio não tem relação nenhuma com os Estados Unidos, ela passa a ter que fazer imposto aqui sobre a operação americana. E isso pode criar algumas complexidades tributárias. Então a gente sempre recomenda que sejam feitas estruturas independentes que também possibilitam eventualmente o visto. Tá? Você prova o grupo econômico, você mostra que elas são vinculadas diretamente. Tem uma dúvida? Você diz as duas empresas sendo vinculadas pela pessoa física e não pela pessoa jurídica, isso? Essa opção, a gente vai falar dela, que é a subsidiária e a afiliada. Então, esse é o próximo slide, onde a gente fala, esse é o caso. Qual é a diferença de subsidiária para afiliada? Subsidiária é onde você tem participação vindo da PJ brasileira, pessoa jurídica brasileira, investindo na pessoa jurídica americana. Afiliada, você tem o sócio que investe no Brasil e nos Estados Unidos. E aí essa é uma operação que a gente chama de mesmo grupo econômico. Que todas dão a mesma habilidade de você ir para o visto, porque mesmo você investindo da sua pessoa física, você consegue comprovar o grupo econômico. Tem as regras, óbvio, nós temos que seguir, se você é majoritário no Brasil, que seja também aqui nos Estados Unidos, para que a gente consiga comprovar o grupo econômico e você possa aplicar o visto, por exemplo, o L1. Sim, então, sobre afiliado, quanto é a tributação no Brasil, na pessoa física?
Na verdade, não muda, não impacta Brasil. Né? O que acontece? Brasil precisa reportar a operação americana no imposto de renda da pessoa jurídica brasileira, tá? E reportar também que ela já pagou imposto aqui. Na PF? Não, mas a PF, na verdade... Acho que é um PF brasileiro que é dono, sócio, dono. Ah, você está falando da afiliada. Exato, afiliada. Então, é importante a gente enfatizar isso, a gente vai falar um pouquinho de pessoa física mais para o final, é que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos tributam os seus residentes fiscais sobre a renda global. Tá? Então, é muito comum empresários brasileiros que operam nos Estados Unidos continuam tendo negócios no Brasil. Aí muita gente chega até nós, não, meu contador me falou para deixar Brasil lá e deixar Estados Unidos aqui. Não pode. Isso não funciona, principalmente para quem tem green card ou já excedeu o teste presencial. Então é muito comum o empresário brasileiro vem para cá, não faz declaração de saída no Brasil, continua com vínculo com uma empresa no Brasil e ele passa a ter operação aqui e recebe o green card ou ele passa dos 183 dias do teste presencial. Ele vira residente fiscal nos dois países. Então ele tem que fazer imposto de renda no Brasil e reportar a renda americana e o imposto pago nos Estados Unidos lá. E aqui ele tem que reportar a renda brasileira aqui. Aí entra a bitributação. Isso deveria estar franqueado, no caso. Franquia do Brasil quer ir para cá? Não é separado, são pessoas jurídicas distintas. Porque eu estou falando de pessoa física. O que acontece? Existe a bitributação? Não existe. O que acontece é que você tem diferenças de alíquota. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje a alíquota máxima de pessoa física é 37%. Um grande exemplo e o grande vilão dos nossos clientes são os dividendos, que no Brasil são isentos e nos Estados Unidos podem ser tributados até 37%. Daí entra o planejamento tributário. A gente consegue reduzir significativamente essa tributação sobre os dividendos, fazendo um planejamento tributário adequado, dentro das normas, com a aprovação da ARS para todos os passos que são feitos. Tá? Então são aí alguns pontos importantes para quem opera nos dois países. Acho que são dois pontos essenciais, né? O Michel acabou de falar do dividendos e no seu exemplo, o brasileiro não residente fiscal americano investir nos Estados Unidos, você tem que tomar muito cuidado com o tributo de sucessão, né? Caso venha acontecer, tem o tributo causa-mortes, então se o seu investimento ultrapassa $60 mil, ele está exposto a até 40%, que é o grande vilão aí também. São dois, né? A questão dos dividendos não tributados no Brasil e o imposto de sucessão nos Estados Unidos. Essa parte sucessória é muito importante, a gente recebe dúvidas contínuas quanto a isso. Mas há isenções também. Há isenções. Para o estrangeiro com ativos americanos, ele tem até $60 mil de isenção. Tá? Acima disso, fica exposto a uma alíquota aqui, né, de 40%. Para o americano, hoje, essa isenção está em 11 milhões, pessoa física. Então você tem uma grande diferença. Americano ou residente fiscal, o brasileiro que tem green card ou que já está na residência fiscal americana. Então, para o estrangeiro, $60 mil é um valor de isenção, porque a maioria das pessoas que tem um apartamento, tem um imóvel, ele já excede esse valor e ele precisa de um planejamento adequado. Então, essa é uma demanda contínua que a gente recebe nesse planejamento. Breve comparação entre Brasil e Estados Unidos, mais comparado, né, salvo algumas diferenças com a limitada no Brasil, você pode ter distribuição desproporcional de lucros, é uma estrutura mais simples, você não precisa ter um comitê, não que você não possa ter, mas você não precisa ter um comitê um board of directors, você não precisa ter reuniões, ou seja, é uma estrutura mais flexível, que a gente chama, quando a gente fala de uma limited liability company, né, uma LLC. E aí você pode migrar de um regime tributário para outro. Né? Você pode ter a sua empresa como uma disregarded quando você é um single member, ou seja, você vai fazer o imposto de renda da sua empresa no seu próprio imposto de renda. Você pode, quando você tem dois sócios, por default, a empresa é uma partnership, então a diferença aí entre Brasil e Estados Unidos, uma limitada e a LLC, é que o imposto de renda, quem paga, ou seja, a empresa ela tem um imposto de renda meramente informativo, mas quem paga é o sócio, né, mediante um formulário K1 que vai para o imposto de renda dele. Ou essa LLC também pode ser tributada como uma corporação, onde ela faz uma eleição e seja tributada como uma corp. Né? Esse é um ponto que é uma diferença significativa do Brasil para os Estados Unidos. No Brasil você não tem essa opção de desconsiderar a empresa para fins fiscais. O imposto ele é apurado no nível da empresa, só que a distribuição para o sócio ela é isenta ainda, né? Mas ela é isenta na pessoa física.
Nos Estados Unidos, você tem a opção de fazer de duas formas. Como o Denis mencionou, essa empresa ela pode ser totalmente desconsiderada, ela faz um formulário informativo para o fisco americano, mas ela paga 0 de imposto, e os sócios, no nível de pessoa física, eles, o lucro daquela operação ele é alocado proporcionalmente à participação. Então, Michel e Denis são sócios 50-50 em uma empresa, a empresa faturou $100 mil de lucro líquido, isso é importante, nos Estados Unidos a tributação ocorre no nível de lucro líquido, não incide a tributação sobre a receita bruta, exceto no caso de sales tax, e aí é o imposto estadual, quem vende produto, ele recolhe do consumidor final, né, um percentual sobre aquela venda e ele repassa. Mas isso não é tributo aplicável à empresa. A empresa é meramente um intermediador desse imposto. E, então, como eu estava dizendo, nesse caso, o lucro ele é dividido proporcionalmente 50-50 no nível dos sócios. A empresa paga 0 de imposto, o Michel e o Denis pagam impostos no nível de pessoa física. Isso elimina uma camada de imposto. Tá? No modelo de corporação, de C-Corporation, como a gente vai citar, o imposto é pago no nível da pessoa jurídica e quando existe a distribuição para os sócios, incide novamente o imposto na pessoa física sobre dividendos. Então é importante entender essas diferenças para poder fazer a eleição correta. Tá? Então, o padrão, o default na LLC é que ela seja tributada como uma disregarded entity, como uma empresa desconsiderada. Se você quiser fazer a eleição para que ela seja tributada como uma corporação, você pode, tá? Mas aí vai incidir um imposto no nível da corporação. Hoje, a partir de 2018, o imposto de corporação ele tem um teto de 21%, um flat fee. Enquanto na pessoa física, é uma tabela progressiva que vai variar de 10% a 37%. Tá? Novamente, planejamento super importante, né? Ainda mais agora, tax reform, tem todas as mudanças aí, a alíquota uma pessoa física até 37, na corporation até 21, ou seja, não quero dizer que vá todo mundo para ser tributado como uma corp, porque você tem a dupla tributação quando você distribui dividendos, mas o planejamento é extremamente importante para você ter o menor impacto possível. É uma análise caso a caso, tá, gente? Não existe uma receita de bolo, cada cenário ele tem uma particularidade específica. Aqui um pouquinho do que a gente já falou, dividendos, existe de acordo, dependendo da faixa tributária em que a pessoa física se encontra, existe uma parcela desse dividendo que ela é isenta, aí a partir daí ela é tributada de 15% ou 20%. Tá? No caso de dividendo não qualificado, ou seja, vindo de uma empresa no exterior, ele entra na tabela progressiva com um teto de até 37%. Aqui um ponto importante, uma brincadeira aqui quanto aos aliens, né? Que na verdade, na definição americana, todo cidadão não americano ele é considerado um alien. E aí, aqui entra a questão do resident alien e do non-resident alien. Para quem não conhece, SPT é o teste substancial de presença. Esse é o caso que o estrangeiro vem para os Estados Unidos, e ele vem muito, passa férias, ele adora, cada 2 meses ele está aqui e eventualmente ele passa mais de 6 meses. Tá? Ele não tem benefício nenhum, ele continua com visto de turista, ele volta para o Brasil. Naquele ano ele virou residente fiscal americano. Gente, vocês ficariam surpresos com a quantidade de casos que nós recebemos nesse cenário. Mas eu tenho uma casa na Flórida, eu passo um tempo lá, volto. E ele virou residente fiscal americano, ele passou a ter que reportar a renda dele no Brasil, nos Estados Unidos e pagar imposto aqui. Tá, assim. Aí você imagina aquela pessoa que recebe dividendos no Brasil, altos dividendos, 0 tributação lá, tem que pagar até 37%. A gente já viu casos assim, de cheques serem inscritos por IRS, valores enormes, pelo desconhecimento dessa regra. Tá? Então, tem uma coisa que vocês precisam sair daqui com gravar dessa apresentação, essa questão. São 183 dias, um período de 3 anos, 100% dos dias computados no ano corrente, 1/3 dos dias no ano precedente e 1/6 no segundo ano precedente. Se essa soma em 31 de dezembro ela exceder 183 dias, naquele ano vocês viraram residentes fiscais americanos. No dia que você entrou nos Estados Unidos naquele. E aí retroage ao primeiro dia naquele ano que vocês entraram nos Estados Unidos. Muito importante, porque isso aqui muda muito na hora de fazer o imposto. Tá? Então, no ano em que vocês viram residentes fiscais, a gente faz o imposto segregando. Até essa data você era não residente, você não precisa reportar nada. A partir daqui, o fisco americano quer que você reporte tudo. Estamos encerrando, queria deixar aqui os contatos, agradecer, abrir para perguntas. A gente vai estar aí também à disposição depois da apresentação. Bom, obrigado, gente. Você tem escritório aqui?